Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira para a glória de Deus. Vou ajeitar a câmera para não cortar a cabeça de ninguém, né? Longe de mim cortar a cabeça. Amém, amados? Vamos então à palavra de Deus de hoje, que está lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Vamos ler do versículo 2 ao 11. Vamos falar sobre, Caim e Abel. Vamos falar de inveja. Eu coloquei o nome dessa live orando contra o espírito da inveja, contra os sinais, da inveja. Aí, quais são os sinais da inveja? Vamos falar sobre isso também, né? A inveja dá sinais? Sim, dá sinais, né? A inveja pode dar sinais no nosso corpo, através dos nossos sonhos, né? Quem passa sabe, amém? Então, livro de Gênesis, vamos meditar lá na passagem onde Caim mata o seu irmão Abel, né? Por causa desse sentimento que surgiu na vida de Caim, e Caim não conseguiu dominar suas emoções, seus impulsos, né? E por falta de um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio, né? Que está em Gálatas 5:23, Caim acaba por se entregar, ao inimigo, acaba fazendo a vontade do inimigo e mata o seu irmão. Então é Gênesis 4, do 2 ao 11, e vamos louvar a Deus para aproveitar o nosso tempo aqui. E adoremos o teu santo nome, Jesus. Vamos orar então, amados? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de oração, de palavra, que nós possamos, Senhor, meu Deus, estarmos revestidos com o teu sangue, com o teu poder, com a tua glória, com a tua bondade, a tua misericórdia venha tomando conta das nossas vidas, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai dando livramento, vai dando cobertura com o sangue de Jesus.
de todo mal, de tudo aquilo que é maligno, em nome de Jesus, venha cair por terra. Caia por terra toda a inveja que está agindo na vida deste homem e desta mulher. Em nome de Jesus Cristo. Amém e Amém. amém. Vamos à palavra de Deus então, amados. Vamos à palavra, livro de Gênesis 4, a partir do versículo 2, diz assim: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo? Quando estavam lá, atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vemos que o Senhor falou, para Caim, que ele estava amaldiçoado por ter tirado a vida do seu irmão. Essa história, ela é impactante, ela nos marca, porque não é um simples relacionamento de amizade, de trabalho dentro de um ministério, é o próprio sangue. Caim, ele matou Abel por causa de um sentimento que brotou de uma obra da carne. Mas eu sempre gosto de frisar que a inveja é obra da carne. E por isso as pessoas muitas vezes menosprezam. É só uma inveja. Mas a inveja, ela tem níveis. Ela pode crescer, ela pode aumentar. Sim, é uma obra da carne. Mas há um inimigo invisível, um inimigo espiritual, que é o diabo, que ele gosta deste sentimento, desta obra que a nossa carne produz. E por meio disso vem um demônio. E nós vemos isso pela palavra de Deus, que Deus permitiu que Saul fosse, possuído por um demônio, que o demônio entrasse nele e que ele começasse a perseguir Davi por causa desse espírito, desse demônio da inveja. Então, amados, o que aconteceu com Caim, para ele matar o seu irmão, não foi diferente do que aconteceu lá com Saul, E por falta de um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio, porque o domínio próprio, o que ele é? Ele é o domínio das nossas emoções, o domínio dos nossos impulsos. Muitas vezes, por falta de domínio próprio, o ser humano deixa a inveja crescer no seu coração, crescer. E nós vemos que Abel, ele era um pastor de ovelhas, mas Abel era um homem do bem, de coração bom, E por que eu tenho que ele era um homem humilde, um homem de coração bom, um homem que fazia o bem? Porque ele estava oferecendo o seu sacrifício a Deus, dando o melhor dele, o melhor daquilo que ele fazia, porque ele era um pastor de ovelhas, para Deus. E Deus estava se agradando, do que Abel estava fazendo. Então, o sacrifício que Abel ofereceu não fala só de um animal gordo, de um animal que não tinha nenhum defeito. Fala do coração, de como estava o coração, de como estava o altar de Abel,
limpo, puro, né? Voltado para Deus, fala da vida espiritual de Abel e fala também de Caim, de como estava a vida espiritual, de como estava o templo, a morada, que era o corpo, a mente, o coração de Caim, que tinha maldade, que tinha perversidade, né? Estava cheio de inveja. A inveja, o pecado, a maldade bateu na porta dele, porque Deus questiona, né? Deus questiona ali, Deus diz para ele no versículo 7, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo. Então, antes mesmo de Caim matar seu irmão, Deus o adverte de que ele deveria dominar, né, para não ser dominado por aquele sentimento que o pecado desejava conquistar Caim. Mas Caim não vigiou, Caim não buscou esse domínio próprio. E aquele pecado bateu a porta e conseguiu conquistá-lo, conseguiu dominar sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, os seus impulsos. E ele agiu de maneira pecaminosa, pecou contra Deus. E ele bolou, planejou na sua mente, no seu coração, matar o seu irmão. E Abel, inocente, né? Inocente, recebeu o convite de seu irmão. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, versículo 8, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Não é o ataque típico da inveja, do invejoso? Vamos a algum lugar, vamos fazer algo. Vamos, porque a inveja ela quer andar de mãos dadas com você para saber como você é, o que você está fazendo, como você pensa, como você anda, como você recebe suas bênçãos, como você está abençoado, né? Ele quer saber tudo para poder pegar o que é seu. Mas olha por que a maldição veio. A maldição veio para a vida de Caim. Porque se nós fazemos o bem, nós seremos aceitos por Deus. Se nós desejarmos o bem do outro, nós seremos aceitos. Deus irá se agradar de nós, né? Mas por que Deus não aceitou? Não foi o sacrifício em si. Ele pode até ter oferecido um sacrifício com frutas boas, com frutas que não estavam murchas, com legumes, com verduras, porque ele era agricultor. Mas Deus estava olhando, era para o coração. Às vezes Deus não abençoa esse e abençoa aquele, é por causa do que está alojado no coração. É por causa da pureza de sentimentos, é por causa da limpeza. A pessoa está se santificando, está orando, está buscando a Deus. Ela é pura, é ingênua, é inocente, faz as coisas para Deus de bom grado, com bons olhos, né? Então ele estava observando o irmão, observando com maus olhos. A inveja nos observa com maus olhos. Não vê nada de bom naquilo que nós estamos fazendo, de coração limpo, de coração puro para Deus. Tem pessoas que nos observam a pessoa fazendo a obra de Deus, observa uma pessoa trabalhando, observa a pessoa na sua casa, observa a pessoa no seu casamento, e tudo que a pessoa faz de bom, ela inverte. Ela só faz porque é interesseira, ela só faz porque quer ser isso, porque quer ser aquilo, né? Caim não viu com bons olhos o sacrifício do irmão, viu com inveja e desejou matar. Não tem um velho ditado que diz que a inveja mata? Pois é isso que a inveja faz, a inveja mata. Mata sonhos, mata projetos, mata relacionamentos, mata amizades, porque onde a inveja coloca os olhos, ela deseja, ela cobiça e ela quer obter, mas ela não quer obter por meios, né? Por meios limpos, por meios que geralmente se obtém as coisas. Ela quer se obter de maneira obscura, através de ação maligna. Porque tem pessoas que através da inveja, ela ora contra, ela deseja o mal, ela até mesmo faz macumba, faz bruxaria, faz feitiçaria.
Mas Deus, ele é contra a inveja. Ele é contra toda a atitude da inveja, contra toda a ação maligna que age por trás da inveja. Eu aprendi que contra a inveja somente oração, jejum, repreendendo todo mal em nome de Jesus, em nome daquele que pode nos dar livramento. Então, amados, se nós queremos ser abençoados por Deus, cuidemos do nosso coração, da nossa mente, da sede das nossas emoções, que nós tenhamos domínio próprio, que é esse fruto do Espírito Santo, que nós não venhamos a agir, agir de maneira errada. E quais são os sinais da inveja? Tem pessoas que começam a trabalhar num negócio, Deus deu para ela aquele negócio, elas começam a trabalhar, elas montam o projeto, montam o negócio, começam a trabalhar, aí alguém começa a olhar, observar, nossa, como é que ela está sendo abençoada, como é que está dando certo, como é que ele está, daqui a pouco a pessoa começa a sentir um desânimo, um cansaço, uma vontade de parar, uma vontade de desistir, às vezes o negócio começa a retroceder, então, cansaço, vontade de desistir, vontade de dizer, não quero mais isso aqui, quero largar tudo, quero sair, Isso tudo pode ser sintoma de inveja, porque você estava tão feliz, tão alegre com aquele projeto, sonhando, projetando, profetizando que tudo ia dar certo, que tudo ia ser abençoadíssima, mas alguém colocou os olhos. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será a escuridão. Então a Bíblia fala dos olhos, pessoas que nos observam com olhos maus, com um olhar invejoso, cobiçando o que está nas nossas mãos, o que Deus já nos abençoou, Mas essa pessoa, essa inveja, ela não pode tomar o que é nosso, Porque nenhum mal nos sucederá. O que Deus deu para você é seu e ninguém pode tomar. Pode até ser que venha tomar, mas não será bem sucedido, porque o que é nosso tem o nosso DNA, tem o nosso endereço, tem o nosso nome no mundo espiritual. As bênçãos de Deus, elas vêm com nome. Essa bênção é destinada para fulano, para beltrano, para ciclano. Pode a inveja querer tocar no que é seu, Mas vai tocar e vai ser frustrado. Outra coisa, os nossos sonhos podem também falar que a inveja está grande na sua vida. Que tipo de sonho? Sonhos, muitas vezes, eu cansei de sonhar que a minha casa era invadida por pessoas estranhas, ou pessoas me perseguindo, ou então sonhando com pessoas que já saíram da minha vida, pessoas que quem sonha com ex-namorado, quem sonha sendo perseguido, quem sonha com pessoas invadindo a sua casa, são vários os sonhos que indicam também que a inveja está grande para o seu lado, que alguma área da sua vida está sendo atacada pela inveja, Às vezes tem pessoas que se mudam, vão morar numa casa linda, numa casa maravilhosa, as pessoas passam 1 mês, 2, as pessoas sentem vontade de ir embora daquele lugar. Pode ser inveja? Pode ser inveja. Às vezes é o trabalho, a pessoa está bem sucedida no trabalho, está trabalhando bem, está sendo abençoada, o patrão está elogiando, mas alguém começa a olhar e começa a invejar, começa a querer o cargo, começa a querer o lugar da pessoa, começa a querer fazer as coisas como a pessoa faz. E às vezes a pessoa sente vontade de abandonar tudo. É inveja também, pode ser inveja. E isso vai ficar claro através de sinais, como cansaço, vontade de desistir, através dos teus sonhos. Deus pode estar, irritação extrema, irritação, assim, do nada, A pessoa fica irritada, a pessoa não tem paciência, às vezes não tem paciência com o filho, não tem paciência com o marido, não tem paciência lá no trabalho de resolver um problema, de resolver uma coisa. Então, tudo isso é sintoma de inveja. Porque a inveja é pior que uma obra de feitiçaria, Ela tem um efeito. As pessoas dizem, não, isso é bobagem. Mas não é. A própria Bíblia fala, lá Daniel não investigaram a vida de Daniel, não observavam Daniel. A palavra observar hoje, Mas o observar, os olhos maus, estão a todo momento te observando você cantar, observando você pregar a palavra, observando você no seu trabalho, observando você na sua casa. E isso tem uma energia.
muito negativa, uma energia maligna, porque uma coisa da carne, mas a pessoa vai perdendo o domínio, né? Se ela quer ser você, ela vai imitar você. Ela vai imitar o jeito que você canta, o jeito que você fala, o jeito que você se veste, porque ela quer se parecer com você, ela quer tomar o seu lugar, né? Seja dentro do ministério, seja dentro da sua família, dentro da sua casa, no círculo de amizades. Então, o invejoso, ele quer o que você tem, né? Muitas vezes, agir como você age, falar como você fala, se vestir como você se veste, pregar como você prega, falar como você fala. Para quê? Para tomar o que é seu, tomar o seu lugar. E por isso muitas pessoas às vezes sentem vontade de sair da posição, de sair do lugar, de sair do trabalho, de sair do lugar da bênção, ou até mesmo de largar a bênção, aquilo que Deus já colocou sobre as mãos dela. Mas eu vou parar de falar porque a palavra de Deus já falou por nós, né? Que a inveja pode matar sonhos, matar projetos. Mas Deus, ele veio para nos dar livramento. Então, preste atenção nos seus sonhos, preste atenção nos sinais da inveja e nós vamos apenas orar. Eu aprendi orando a repreender, né? E às vezes na oração a gente sente o quê? Boceja, a gente sente sono. Às vezes sono em excesso, insônia, né? Tudo também pode representar que o espírito da inveja entrou de alguma forma e através da oração a gente vai repreendendo e este mal vai cair por terra. Eu já passei do tempo, peço perdão. Vamos declarar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor e seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, amado? A oração da inveja nós apenas oramos e repreendemos em nome de Jesus toda a atuação do espírito da inveja, aonde o mal está atuando, é onde você precisa orar e repreender, é em nome de Jesus, toda ação maligna, todo mal que age nesta área. Amém? Amém? Mas a palavra de Deus diz que poderão se juntar contra nós, né? Para nos fazer o mal, mas que Deus ele não vai compactuar com obras das trevas. Amém? Que Deus vai nos proteger de toda obra de inveja, que Deus vai nos dar livramento em nome de Jesus. Que toda arma que o inimigo se utilizar, né, para nos abater, serão frustrados, não prevalecerão o mal feito contra as nossas vidas. Amém? Vamos orar então, repreender o espírito de inveja que está aí adentrando na sua vida, se alojando, querendo espaço, querendo lugar. Em nome de Jesus, todo mal vai ser repreendido agora através da oração. Vamos orar, amado Deus e poderoso Pai. Pai, te pedimos neste momento de oração, em nome de Jesus, que o Senhor expulse da nossa vida, Pai, o espírito da inveja, esse mal, meu Pai, que tem trazido para essa vida cansaço, desânimo, vontade de desistir de tudo, até mesmo, meu Deus, tem observado esses olhos maus, os olhos da inveja, tem observado, Pai, as bênçãos que essa pessoa tem recebido, tem observado o seu trabalho, tem observado os seus projetos.
Oh, meu Deus, onde esse homem e essa mulher colocar a mão, meu Pai, que eles sejam bem-sucedidos, que eles prosperem, que tudo que o Senhor deu para eles, Pai, eles venham a cuidar, a cultivar, a prosperar. E nós te pedimos, Pai, quebra esse demônio da inveja, quebra, meu Pai, toda perseguição maligna que tem contra esta vida, todo olhar invejoso, meu Pai, que está observando as bênçãos, observando a casa, observando a família, observando o casamento, todo olhar que cobiça, meu Pai, que deseja ter, que deseja ser, o que esse irmão, que essa irmã é, o que está fazendo, Pai. Em nome de Jesus, toda ação do mal seja quebrada agora. Em nome de Jesus, toda ação da inveja seja quebrada agora. Lança fogo, meu Pai, lança fogo nesse olhar, lança fogo nessa inveja, lança fogo em tudo que a inveja tem investido contra esta casa, contra esta vida, contra esta família, Pai. Tá repreendido em nome de Jesus esse demônio da inveja, inveja contra as conquistas, inveja contra o casamento, contra esse casal que se ama, contra esse casal que sonha, que prospera, que cresce na obra do Senhor, cresce no seu trabalho, cresce na sua vida, nas suas amizades, nas suas conexões. Em nome de Jesus Cristo, todo o mal vai cair por terra agora. Em nome de Jesus, toda pessoa que observa até a mesma a roupa, a vestimenta, o falar, o caminhar, o andar, toda obra de feitiçaria lançada contra o destino, contra o caminho, contra os projetos, contra os sonhos, em nome de Jesus, o fogo de Deus vem queimando agora todo o mal. Fogo, fogo, fogo de Deus, fogo divino, para queimar toda a inveja, para queimar todo o mal, para queimar toda a bruxaria, toda a feitiçaria, todo o espírito da macumba, todo o mal, toda difamação, calúnia, em nome de Jesus, Deus lança por terra, Deus dá livramento, Deus cobre com o sangue de Jesus agora, queimando todas as obras das trevas, queimando todo o mal e vai dando livramento, meu Pai, vai protegendo, meu Deus, esse homem, esta mulher, esta casa, essa família, que o espírito de inveja sai agora, sai desse casamento, sai da vida espiritual, sai do trabalho, sai das amizades, sai dessa casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queima todo mal, queima todo mal, a inveja contra o cabelo, contra a roupa, a inveja contra a maneira da pessoa louvar, adorar, em nome de Jesus cai por terra agora todo mal que se aproxima, toda pessoa que se aproxima com más intenções de roubar, de pegar o que não é dela, em nome de Jesus todo mal seja quebrado agora, toda inveja seja lançada fora agora, em nome de Jesus Cristo, e você recebe proteção, você recebe livramento de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar e para o seu trabalho, e que Deus renove as forças, e que Deus repreenda todo o cansaço, toda a opressão, toda a falta de ânimo, todo o pensamento derrotista, de desistência, de fracasso, de ruína, todo mal em nome de Jesus caindo por terra agora, em nome de Jesus, fogo queimando, todas as setas malignas no corpo, todo mal desejado, pago, enviado, invocado contra esta vida, por causa do espírito da inveja, toda feitiçaria é queimada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, né, se você começar a bocejar aí na hora da oração, você já sabe, né? Tem uma invejinha aí, né, rolando. Mas amém? Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.